Vamos lá. Tá gravando. Começou? Tá. Bom, começar então. Boa tarde, eu sou Cláudio Amaral, professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas, membro do Grupo Papo Terra, juntamente com a professora Edith Carranza, também do PGAU da Universidade de São Judas, do professor Luiz Otávio de Faria e Silva, também do Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Judas, professor Roberto Pompeia, da Escola da Cidade, eles também, né, eles escreveram, e do professor Fernando. Você que selecionou aqueles textos de poesia, nós temos sim. trechos, né, já. Tem alguém com Mas traz a cabeça, menino. com áudio ligado. Bom, professor Roberto Pompeia, da Escola da Cidade, e do professor Fernando Minto, da Universidade de Santa Úrsula, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fernando Minto será o nosso palestrante de hoje. Além de professor, é coordenador do Escritório de Arquitetura Matéria Base, é associado da Terra Brasil e da Rede Ibero-Americano ProTerra. Minto atua na área da arquitetura da terra há 22 anos e temos a honra de tê-lo como membro do Papo Terra. Esse é o evento número 6 do grupo. Todos estão na plataforma YouTube. Esse aqui também estará. Será a última desse ano. Fernando Minto irá expor sucintamente, inicialmente, um contexto histórico dos profissionais que trabalham ou trabalharam com a arquitetura da terra no Brasil. Depois falará de seus projetos com a terra no mundo comercial, pedagógico e com os movimentos sociais. Após a sua fala, abriremos para outras pessoas que quiserem falar também. Então, você está com a palavra, Minto. Bom, boa tarde para todas, todos. Claro que, antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer enormemente o privilégio de estar aqui conversando com esse grupo, né, que me convida inicialmente para compor o grupo e agora para trazer, então, algumas questões para debate, e isso é um motivo, para mim, de muita honra. Então, agradeço muito pelo convite e já também parabenizo pelos trabalhos dos companheiros, tanto do grupo como os que já estiveram batendo um papo aqui com a gente. Bom, o objetivo de hoje para além de falar um pouco sobre a experiência, lançar algumas questões para debate sobre a produção de arquitetura com terra no Brasil. E nós vamos lançar aqui 3 chaves para poder bater esse papo. Uma chave que seria uma produção de mercado, uma outra que seria a acadêmica, e uma terceira que seria sobre políticas públicas, né, principalmente para aprovisionamento habitacional, mas não só, né, pensar como a terra pode estar inserida dentro do campo de discussão das políticas públicas. Então, a gente organizou, né, na nossa conversa a fala um pouco em cima disso, e para poder conversar, eu vou usar aqui um suporte, né, de um PowerPointzinho aqui que vai me ajudar com algumas imagens que sempre ilustram, né, essa nossa conversa. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu só peço, por favor, para que os colegas me digam se eu conseguir compartilhar. Né? Conseguiu. Certo? Então, tá. Bom, inicialmente, então, a gente ficou com essa missão de só contextualizar um pouquinho essa história da arquitetura e da construção com terra, né?
Então, abrindo um pouquinho, expandindo um pouco, né, é interessante lembrar que essa arquitetura e construção com terra já existia na América do Sul antes mesmo, né, da colonização, né, feita lá com a chegada, né, dos espanhóis, portugueses, o povo europeu que trouxe então um conhecimento esse muito ampliado, né, por uma permanência moura ali na Península Ibérica, parte sul da Península Ibérica, mas não só isso, né, existem manifestações de arquitetura e construção com terra em boa parte ali da Europa de modo muito ancestral, né? Inglaterra, França já apresentava também algumas manifestações, mas antes mesmo desses construtores, né, chegarem aqui no Brasil, já existia uma prática ancestral, né, principalmente na parte oeste do continente, né, de onde essa foto foi tirada. Isso daqui é Chan, né, que fica a 400 quilômetros acima do Peru, em Lima, uma cidade que, na época da colonização, essa cidade já tinha deixado de existir, só para a gente ter uma ideia da ancestralidade desse negócio. Uma cidade que tinha praticamente uma centena de milhares de pessoas, assim, uma super civilização muito desenvolvida, né, que construía com adobe, né, que são esses blocos, né, de terra seca ao solo. Mas aqui, né, na parte leste do continente, mais precisamente, eu vou ficar aqui com nossa região, né, houve, então, uma arquitetura que foi toda ela construída e ambientada e tropicalizada, né, que contou com o saber fazer de mestres construtores, então, com essa técnica desenvolvida depois de todo esse tempo, né, convivendo com né, 700 anos ali de um povo muito sabedor, né, de como se constrói com terra. Eles trouxeram boa parte dessas técnicas e tinham também uma mão de obra que tinha sido trazida à força, né, com aquela diáspora então africana, que era essa mão de obra escrava, que executou boa parte desses trabalhos. O nosso regime de trabalho era um regime escravagista nessa época, e boa parte das construções mais sofisticadas então eram executadas com esse tipo de mão de obra. Então, tanto essa primeira mistura de continentes de quem conhecia a técnica e de quem já operava também na construção com terra, mas essa necessidade de se tropicalizar não só a técnica, mas os hábitos, né, constituindo uma arquitetura muito particular, faz então com que a gente tenha essas manifestações, como por exemplo a Casa Bandeirista, né, tão conhecido por todos nós, mas não só, também outras residências rurais e urbanas, né, que têm essa característica então de serem construídas tendo como matéria-prima a terra, que a gente chama de terra crua, né, porque é o solo estabilizado sem queima, né? No caso aqui, o pátio do colégio em São Paulo e a Capela do Morumbi, só para exemplificar, né, permanências que existem ainda no território paulista e que são registros, né, ou testemunhos dessa, eu vou até utilizar um termo aqui, dessa predominância, então, na época, dessa técnica que, então, era a construção com terra. Mas eu acho que não podemos também deixar de citar pedra e madeira. Então, essa era a cara dessa arquitetura, né, constituída nesse tempo, desde do primeiro momento dessa ocupação europeia aqui no Brasil, até finais do século XIX, começo do XX. Digo isso porque, conforme alguns autores costumam sempre nos informar,
Nesse final do século XIX, começo do século XX, há uma significativa alteração em vários setores da sociedade. É uma revolução de fato. Por quê? Uma sociedade que se dava nas práticas da reprodução da sua própria vida e até na constituição dos seus espaços. E na sua economia, né? E na sua forma de trabalhar, nas suas relações e no território habitado, né? Podemos listar que era uma sociedade escravagista, manufatureira, rural, né? E que nesse momento, final do século XIX, começo do XX, passa para uma sociedade industrializada, quer dizer, que se pretendia industrializada, urbana e assalariada, né? Alguns autores colocam justamente a necessidade que essa revolução gerou, que é da construção simbólica de outra natureza desta sociedade na representação da sua própria arquitetura. Como se fosse necessário uma arquitetura que simbolizasse essa vitória, dessa categoria que aparece, né, dessa nova categoria, desse novo capital, né, que estava sendo reproduzido a partir do comércio dessas commodities, na época principalmente o café. Então, precisa se mostrar vitoriosa e nova. E, para isso, cria uma semântica de arquitetura, uma outra semântica, que seria, então, essa arquitetura do tijolo, né, muito em função tanto vamos dizer, da facilidade de obtenção desse material, tanto quanto pelo domínio, né, dessa técnica pelos novos construtores que aqui, então, passavam a habitar, que era essa mão de obra assalariada, boa parte dela que migrava da Itália, então, um lugar que dominava muito bem essa técnica. Bom, o que acontece? Com isso, há uma batalha simbólica de desmonte dessa noção de arquitetura e construção com terra como algo que tenha virtudes. Passa a ser, então, uma espécie de precarização da própria imagem da arquitetura e construção com terra. Vale dizer que, nessa época, quem ainda morava numa casa de terra ainda não tinha ascendido a uma condição emancipada ou a nova condição possível, né? Ele ainda estava atrasado numa condição, né? Era construída essa noção. E daí em diante, aparecem novas outras manifestações que só participaram ainda mais, né, de modo negativo do ponto de vista da terra para esse desmonte. A ponto de eu, quando estudei na escola, né, aqui no ginásio, eu me lembro, quando eu estava lá na minha, não sei qual série que a gente estuda, isso a gente estuda as doenças brasileiras. E eu lembro que para evitar a doença tal, não andar descalço, a outra, né, ferver a água, não sei o quê. Para evitar doença de Chagas, não construir casas de pau a pique. Eu lembro que tinha essa frase no meu livro. Não era manter, né, as casas na sua numa condição boa para que as fissuras não alojassem o hospedeiro. Não construir casas de pau a pique, ponto final, né? Bom, por que eu estou falando disso? Porque isso é importantíssimo, porque isso é um ponto que depois tem que ser exaustivamente trabalhado numa perspectiva de retomada, então, dessa arquitetura que é muito possível, né? Então, a partir de então, há algumas manifestações de conservação desse saber e depois de resgate desse saber, como, por exemplo, o projeto, né, da Vila Operária João Monlevade, do Lúcio Costa, né? Ou então, né, a tão já estudada experiência do Cajueiro Seco, do Acácio Gil Borsoi, né, que tinha, então, essa aposta nesses painéis pré-fabricados, né, que poderiam ser, então, montados no local a partir de módulos pré-estabelecidos e construídos num desenho participativo com as famílias, um projeto que era uma política pública do Estado, isso é importantíssimo a gente lembrar, né? Fazia parte, né, do governo do Estado na época e foi um exemplo, então, assim, lá nos anos 60, né,
lá de 63, 62, 63, e que foi muito exitoso. Então, tinha esse resgate de um saber popular ainda presente, né? Outras experiências, talvez menos conhecidas, como, por exemplo, o campus experimental de Narandiba, né, que tinha 3 protótipos que eram com terra estabilizada, sem queima. Né? Outro projeto que já foi comentado aqui, num outro Papo Terra, né, com o professor Silvio, que então contava com uma produção também de módulos, né, de terra para poder fazer uma produção de casas ali no projeto Favelas da USP, que é de 1984. Ou então outras manifestações diversas, né? Aqui eu cito 2 delas, mas nessa época, então, o PNUD lançou esse projeto, que eram 10 alternativas tecnológicas para habitação. Algumas delas eram em terra, né? Como, por exemplo, essa experiência no Pernambuco, que era solo borra de carbureto, né? Ou então alguns estados aqui, né? Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo, com a professora Célia Neves, lá do CEPED, né? Da Universidade Federal da Bahia, que então teve essa experiência com a produção dos painéis monolíticos aqui de taipa, né? De solo cimento. Enfim, são diversas experiências, mas que são todas elas dispersas, né? Poucas delas dialogando uma com a outra, e que tentam ainda conservar algum saber fazer para que ele não se perca totalmente, né? Mas que não representavam, de fato, uma continuidade ou, ainda mais, uma volta, né? Um retorno a essa noção da eficiência, da pertinência da arquitetura da construção com terra, né? Essa que foi desmontada, então, como dizem aqueles autores. Bom, eu fiz aqui uma passagem sem ser brusca, né? Não muda o tema, mas eu começo a abordar um pouco da minha experiência dentro dessa, continuando um pouquinho, né? Dessas manifestações. Uma delas foi uma escola no interior de São Paulo, que é a Universidade Metodista de Piracicaba, tinha uma faculdade de arquitetura, que era uma cátedra da Unesco em construção com terra. Contava com professores tanto da própria universidade, como com alguns professores que vinham de outros países para poder falar e pesquisar, né, sobre arquitetura e construção com terra. Então, foi nessa universidade que eu estudei, que eu ingressei em 1994, e até por isso essa minha aproximação com esse tema, que então não era muito falado, né? Em 1994, eram poucos os lugares onde você ouvia falar em arquitetura e construção com terra. E essas fotos são os nossos exercícios, né? Era uma escola que pautava o seu currículo, né? Que foi montado pelos professores Hélio Dias, né? Que é egresso do Crater, lá da França, pelo Maxime Bucaretti, na época pelo professor Antônio Domingos Batalha, e que contava com outros professores também, né, como o Eduardo Salmar, que foi quem montou os canteiros experimentais ali, entre outros também, que eram, na época, gente que estava militando na causa da terra. Então, foram lá ensinar, e daí tinha esses exercícios que a gente fazia no canteiro. A escola era um canteiro experimental, né? Então, esses exercícios que a gente está vendo aqui são alguns exercícios que a gente fazia nas disciplinas, né? Essa casinha, que depois virou o centro acadêmico, na verdade, ela foi um protótipo que foi construído para participar de um concurso que versava sobre a produção habitacional, um concurso que teve em Brasília na época, e daí os estudantes participaram da construção desse protótipozinho, né? E nessa mesma época, eu acabo ingressando como estagiário em 1996, né? Ou seja, eu estava no 3º ano de faculdade, acabo ingressando como estagiário num escritório de arquitetura lá em Campinas, que é do arquiteto Maxime Bucaretti, e a obra que estava começando na época era essa casa aí,
que é uma casa de campo em Campinas, pertinho, para quem é de Campinas, pertinho do Solar das Andorinhas, e que era uma casa de taipa de pilão. Então, foi uma feliz coincidência, né? Estar estudando naquela escola que falava de arquitetura de terra e poder experimentar uma coisa que na época era um pouco raro, né? Que era justamente uma obra de construção com terra. E daí ficamos 2 anos, né, diariamente aí nesse canteiro, um canteiro meio criado, né, meio inventado, porque poucas eram as ferramentas, né, que a gente tinha conhecimento. Então, o triturador de terra foi feito no próprio local, dentro de um tonel que a gente colocou um motor lá dentro, né, o Cezão, que era o encarregado da obra, que era genial e criou essa máquina. Então, tinha um vergalhão que girava lá dentro e triturava a terra e funcionava muito bem. O próprio compactador foi um compactador desenhado, né, por um artista, né, que era amigo do Maxim, o Smart, Túlio Cury, que pediu auxílio para o Gernot Mink, lá de Kassel, da Alemanha, que tinha, então, um lugar era um centro de excelência, né, em estudos da arquitetura e construção com terra, e que ajudou na concepção dessa máquina, que ainda não era esse que a gente costuma utilizar, né, esse pneumático. Ele era um motor elétrico de chapa, e que ela fazia essa compactação, né? Eu acho que alguém está com o áudio ligado aí, né? Muita coisa foi criado aí nessa obra, e além de outra que também eu acabei participando, que foi o projeto, né, e parte da construção desta casa, que era uma residência em São Francisco Xavier, projeto também do arquiteto Maxim Bucaretti. Bom, nessa época, boa parte das pessoas que estavam trabalhando de modo muito esparso, né? Eu citei aqui alguns nomes e eu tenho medo de perder assim a oportunidade de falar outros nomes, né? Mas assim, junta com toda essa gente que eu falei aqui, mais outras pessoas, né? Como o professor Caldana, o Janjão, que na época, né, também ainda estava por aí, a Maria José Feitosa, né, junto com o Silvio Savaia, a Vilma Artigas, com o Julinho, inclusive, a arquiteta Letícia Askar, que estava chegando da Finlândia, né, e tinha feito uma pesquisa grande lá sobre fardos de palha, né, e terra. O próprio professor Sérgio Ferro, que vira conselheiro, o Vitor Lotufo, enfim, como eu disse, o arquiteto Paulo Montoro, são arquitetos que na época, arquitetas e arquitetos que na época então estavam trabalhando com terra e que se juntam para montar uma associação, que era a ABC Terra, né? Associação Brasileira de Construção com Terra. E olha só, essa associação teve uma primeira entrada nas suas ações, que era justamente, olha, a gente precisa mostrar que esse treco existe, né? Eu achei essa revista aqui simbólica, porque foi uma das ações, né? Eu lembro que, na época, acho que o Silvio Savaia era o presidente da ABC Terra, e ele fala, poxa, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a obra que a gente vai fazendo e vai estampar na capa da revista do CREA, porque eu acho que pode ser uma boa ideia, né? Pra gente, e isso acontece, né? Tem essa revista, então, eu não sei, eu posso ver aqui o número dessa porque a gente ainda era do CREA nessa época, né? E mostra ali arquitetura com terra, e mostra dentro da revista tem outras obras, né? A própria casa do Paulo, que estava sendo construída em Itapecerica da Serra. Então, tem alguns trabalhos na época que estão sendo feitos e que né, ali nos anos 90, e que a ABC Terra resolve, e depois não só essa, né, em vários outros setores da mídia, colocar a arquitetura com terra para falar, olha, está aqui um treco que ainda existe, que é possível e que não tem nada de demérito, muito pelo contrário, né, tem um monte de vantagens. E daí, nessa época, a ABC Terra resolve também participar de 2 bienais. Então, na terceira e na quarta Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, tem pavilhões do ABC Terra, nas duas, tanto na terceira quanto na quarta, tinha um pavilhão que era do ABC Terra, onde a gente produziu ali um monte de coisa. Para quem foi, se lembra, né? Tinha lá
cúpulas feitas de adobe, muro de taipa de pilão, os fardos de palha com terra da Letícia, tinha várias manifestações ali construídas dentro lá do pavilhão da Bienal, que me lembro, inclusive, voltar lá 3 anos depois e ainda ver na entrada do prédio da Bienal, ainda tinha marca de terra, assim, tanta terra que a gente pôs dentro daquele prédio. E daí para frente, passaram a ter importantes marcos, né? Marcos que estabeleceram, e eu acho que acabaram por consolidar, né? Essa potência dessa técnica, dessa tecnologia. Como, por exemplo, essa escola que está aí nessa imagem, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, né, que teve seu início de construção nos anos 2000, e que também assim eu tive o privilégio de participar no comecinho, né, desses canteiros, a convite do arquiteto Eduardo Salmar, que era quem, na época, estava responsável por esse trabalho, e eu, junto com um outro colega, o Márcio Hoffman, a gente vai lá, então, lá nesse ano de 2000, para poder entender como que seria, né, a melhor composição dos traços para a produção, tanto dos blocos de terra comprimido, né, que eram os BTCs, como também dos painéis portantes de taipa de solo-cimento, né, que são essas paredes aí. Então, a minha participação aqui foi breve, né, nesse início ainda, quando estava ainda sendo ensaiados esses traços, né? Mas mais do que isso, eu acho que é importante preservar o marco, né, que significou um projeto que foi então construído num sistema de brigadas e que tinha como premissa 2 coisas. Uma, óbvio, que é ter a própria edificação concluída, mas mais do que isso, essas brigadas elas mantinham sempre uma rotação, sempre mudando as equipes. Então, como a Escola Nacional Florestan Fernandes é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que majoritariamente constroem na terra, lugar onde, né, na zona rural, lugar onde a terra tem em muita abundância. Então, material em abundância e um saber fazer acumulado seria, assim, uma ideia interessantíssima para se difundir a terra como um material essencialmente político, né, para o provisionamento de qualquer tipo de construção, né, rural. Então, isso aconteceu nessa escola de forma muito interessante, porque vinham brigadas de todos os estados, faziam a sua formação ali e voltavam. Daí mudava para uma outra brigada que trabalhava e voltava, e assim, rotacionando essas brigadas, esse saber pode ser espraiado, né, para diversos estados nessa experiência que já acumula agora 22 anos, né? E um outro campo que a gente passou a começar a trabalhar foi esse campo também, o simbólico, a partir da produção artística. Então, a convite de vários artistas, a gente acabou levando a terra para ser mostrada como um elemento possível de uma composição, de um significado, de uma narrativa, né? Essa aqui era a exposição, uma exposição montada no Sesc Pompeia, né, que se chamava Do Barro ao Barro. E a gente lá, então, dentro do Sesc Pompeia, a gente fez esses painéisões de taipa de pilão. Foi uma exposição que depois estava tão bonita que as 2 outras exposições seguintes, eles não desmontaram os painéis e utilizaram depois nas suas outras exposições como suporte para outros eventos, né? Mas o mais importante era isso, né? Era colocar esse monobloco de terra estrutural ali num espaço expositivo, né? E isso também se repete em outras experiências, como, por exemplo, essa escultura da Elisa Bracher, né, que nós fizemos ali no jardim do Museu da Casa Brasileira, em taipa de pilão, né? Isso aqui é
a produção dessa obra, né, essa obra de arte. Essa obra foi executada, nós executamos junto com o Paulo Montoro, que era um outro arquiteto muito atuante na época, e também essa outra instalação aqui, né, que é do artista plástico José Espaniol, que foi executado dentro da Capela do Morumbi. Então tinha essa tensão, né, entre uma taipa novinha e a outra já secular, que tem um resultado muito interessante. E também acabamos sendo chamados, quando eu falo no plural, é porque logo que eu me formei, tinha uma vontade muito grande de trabalhar junto, eu e outros 2 amigos, que é o André Reis e o Márcio Hoffman, eu vou falar mais deles por aqui, que era uma geração, é isso, né? Nós éramos aqueles sujeitos que tinham 18 anos, né? Quando montou a faculdade de arquitetura, e no ABC Terra a gente tinha 20, 21, então a gente era um monte de pessoa pegando carona na cauda dos diversos cometas que estavam passando ali. A gente aprendeu um pouco disso e começou a fazer também a nossa manifestação, né? Então, esses são trabalhos que eu acabei fazendo junto com esses amigos, né? A gente tinha um escritório que chamava Fato Arquitetura, e depois eu acabei me mudando, né? Esse escritório era de Piracicaba, eu acabei me mudando. Eles continuam até hoje com um escritório que talvez seja a empresa que mais acumula cubagem, eu acho que em construção com terra, um escritório que se chama Taipau, né? Embora chame Taipau, eles não fazem só taipa de pilão, fazem outras coisas também. E eu me mudei e montei meu escritório, que é o Matéria Base, e daí a gente começou a fazer alguns trabalhos de exceção, assim, arquiteturas de exceção, né? Trabalhos de uma natureza comercial, como, por exemplo, esse espaço, né, que foi construído nos Jardins, em São Paulo, que tem esse painelzão de terra com uma cobertura de madeira laminada colada, né, por cima dela. Um escritório que daí foi uma parceria, foi interessante, porque a gente se separou e daí eu comecei a trabalhar mais com o projeto e o Márcio e o André foram para o canteiro e desenvolveram bastante a técnica. E daí essa obra é fruto de uma parceria que a gente projetou e eles construíram. Isso aqui é um escritório que foi feito no município de Taquarivaí, no sul do estado de São Paulo, ali. Então, toda a estrutura dele são painéis também de taipa de pilão. Essa obra, se não me engano, não tem o ano aqui, mas acho que é 2008, alguma coisa assim. E veja que toda essa estrutura, né, de madeira laminada colada, ela está simplesmente apoiada, né, sobre os painéis de terra. Inclusive, tem aqui uma peça, né, que é um vergalhão que a gente colocou aqui, que tem a função de ancorar essa cobertura para ela não sair voando, porque ela está simplesmente apoiada. Aqui estão os painéis de terra, e toda essa cobertura apoiada sobre os painéis de terra, né? Aqui é um pouco carinha dessa construção por fora, né? E também a gente começou aqui no Rio, quando aí a gente se mudou aqui para o Rio de Janeiro, começamos também a fazer obras, né, para terceiros. Nesse caso aqui, um trabalho interessantíssimo, projeto do escritório Arquipélago de São Paulo, uma casa que foi feita em Cunha. E daí, em vez da gente trazer toda a equipe do Rio de Janeiro lá para Cunha para construir a casa, todas as pessoas foram formadas ali no local. Então, a gente pegou, fez uma parceria com alguns construtores da construção convencional lá de Cunha, e fizemos umas oficininhas, aprendemos a fazer a taipa de pilão, e por sinal, a gente montou as formas lá. Eu não levei as nossas formas, né? Essas formas que estão aí, elas foram feitas no próprio local, né? A gente fez uma espécie de madeira laminada pregada, pegamos alguns perfis de eucalipto e pregamos para fazer esses moldes, então, que eram produzidos no próprio local, com o pessoal local também. Um trabalho de construção, mas de formação também, né? Aqui tem um pouco do resultado plástico aí, né? Dessa casa, então, que já tem, eu acho que uns
3 anos, acho que por aí que ela ficou pronta, essa casa, né? Então, toda também com a sua estrutura em terra, né? Temos alguns projetos, né? Eu trouxe aqui só um outro para a gente ver que a gente vai desenvolvendo. Como eu disse, são arquiteturas de exceção na qual a gente consegue ensaiar, né, algumas possibilidades dessa arquitetura então feita com terra. Isso aqui, obviamente, é um projeto recente que ainda não está, né, tá começando a ser construído agora, né, que é então uma residência no município de Joanópolis, em São Paulo. Essa aqui também é uma outra, mas eu trouxe mais como ilustração, né, que são trabalhos atuais que estão sendo desenvolvidos, todos em construção com terra, com a técnica de taipa de pilão, né? Então, essa aqui é uma outra residência, também lá no município de Joanópolis. Tivemos alguns desafios, né? Como, por exemplo, a gente já tinha feito aqui a instalação lá do José Espanhol com o arquiteto Paulo Motor, mas daí aqui no Rio de Janeiro, aí eu chamei um outro amigo também, o Roberto Sômulo, para fazer uma parceria com a gente aqui com Matéria Base, e a gente tem essa parceria até hoje, né? Que aí, então, a gente começou a executar essas outras arquiteturas que eram um pouco desafiadoras, como, por exemplo, esse espaço aí, um espaço Deca, no qual a gente produziu uma taipa de pilão curva, né? Então, tinha esse desafio do molde, né? Da forma, para poder produzir essas paredes curvas, né? de terra, né? Aqui uma outra experiência também, todos eles aqui dá para ver bem, né? Tem só os painéis estruturais aqui, né? Que a gente então está tirando aqui a forma e dá para ver os painéis onde vão ser apoiadas as coberturas. Isso daqui é uma residência no município de Secretário, na região serrana do Rio de Janeiro, projeto de um escritório que chama Gávea, né, Arquitetos. E aqui já com então a cobertura toda ela apoiada nas paredes de taipa de pilão. Aqui um pouco do aspecto do finalzinho da obra, né, quando a casa já estava praticamente pronta. Outra residência também em Nova Friburgo, que é uma residência escalonada no talude, e que ela tinha uma cobertura que possibilitava que a gente, ora, pode funcionar como cobertura, ora como jardim, né? E assim, eu trouxe esse projeto porque é muito interessante perceber que funciona esse tipo de coisa, né? A gente fazer esse teto verde em cima né? Esse carregamento em cima de uma parede de taipa de pilão, porque se a gente pegar toda essa superfície, né, e multiplicar pela capacidade de carga dela, que é aproximadamente 2 MPa, tranquilamente é possível ter esse teto-jardim aí sobre a casa. Outro projeto recente, que a gente chama aqui, né, que é a Cabana da Montanha, que é uma casinha ali, também aqui na Dutra, né, no meio da mata, e que essa aqui já é a obra, né, com esse embasamento de pedra, e aqui as paredes sendo construídas, tem painéis que chegam um pouco mais de 6 metros de altura, né, e esse é o estágio atual, né, dessa obra, trouxe mais para falar de coisas que estão acontecendo agora. E eu entro aqui num campo, né, de uma outra experiência, de outra natureza, que é uma natureza da arquitetura que fala sobre a organização do próprio trabalho, né? Então, isso aqui é uma sede social de um pessoal que se chama Instituto Araticum, que fica em Nova Friburgo, e que organiza o trabalho no campo através de uma lógica, né, de uma natureza agroecológica, né? Então, a arquitetura, obviamente, teria que acompanhar essa natureza desse trabalho. Então, a gente desenvolveu esse projeto aqui no escritório e acompanhamos a obra. Então, assim, todos eles eram trabalhadores da construção civil que dominavam apenas os métodos convencionais. Então, de novo, produzimos as formas no próprio canteiro, ensinamos o povo a fazer taipa de pilão. Essas formas, então, foram feitas lá no próprio local. A gente mostrou para eles como que fazia e a gente ainda cobriu com
umas abóbodas aqui, né, de tijolo baiano, que tem aproximadamente 4,60 metros de vão. Tudo isso foi formado ali no local por esses construtores e por essas construtoras, né? Esse também é o estágio atual da obra, a gente ainda não fez. Aí no meio vai ter uma cúpula central, né? Então vai ser o encontro dessas 4 abóbadas, vai ser uma grande cúpula. A intenção é que esses conhecimentos desenvolvidos no local, né, não só a taipa de pilão, mas também eles já produziram os BTCs dessa cúpula e o BTC que vai ser utilizado para fazer aqui o layout de banheiros, etc., que a ideia era construir esse saber para que eles pudessem replicar depois esse saber na medida em que a gente fosse saindo do trabalho, ou seja, criar uma espécie de autonomia para a geração de trabalho e renda, tendo como técnica, né, que pudesse ser utilizado essas práticas, então, que utilizam a terra, né? Uma outra experiência também dessa natureza de organização do trabalho foi, então, esse projeto, né, que a gente chama de leituras habitadas. Então, eu fui convidado pelo escritório Terceira Margem para participar desse projeto lá em Campina do São Benedito, no Amapá, que, então, a encomenda era uma biblioteca. E, a partir de uma vivência ali com aquelas pessoas, né, que fica a 200 quilômetros dentro ali do estado, já indo na fronteira do país, dentro da mata, a gente descobre que, para eles, a biblioteca, para além de livros, deveria levar outras coisas, né? Folhas, sementes e coisas dessa natureza. Ou seja, o saber ele estava acondicionado, ou melhor, ele estava ali presente não só nas letras, mas também na própria floresta. Por isso ficou uma biblioteca que ela tem 2 setores, né? Um dos livros, e para leitura de livros, etc., e o outro justamente para guardar esses saberes da floresta, né? Por isso que são leituras habitadas. E lá também a gente partiu do zero com eles e acabou fazendo também um trabalho de formação. Construímos outro tipo de forma para fazer a taipa de pilão, construímos os painéis e, de novo, a ideia era trazer algum tipo de conhecimento, já que lá o acesso a esses centros, né, que comercializam os materiais de construção essa experiência era assim uma forma muito interessante de se emancipar dessa hegemonia, partindo para outras possibilidades produtivas dentro de uma realidade que eles já tinham, que era de uma organização autogestionária do próprio trabalho, já que essa é uma comunidade de subsistência, né? Eles têm ali já a organização deles do trabalho, não só com a mandioca e a farinha e etc., mas também com a própria produção das construções, sempre coletiva, né? Então já era um terreno fértil para isso, porque essa mão de obra já estava organizada, né, a partir dessa lógica, né? Uma outra experiência super interessante foi nesse assentamento, né, que é o acampamento Edson Nogueira, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que possibilitou uma convivência também, e a partir dessa convivência, o desenvolvimento de algumas oficinas para um reconhecimento local, o reconhecimento das potências locais, tanto em materiais como em saberes, né? A gente percebeu ali já uma pré-existência, né, de conhecimentos pregressos da construção com terra, principalmente o pau a pique. Aprimoramos um pouco mais isso, trouxemos algumas oficinas, uma de taipa de pilão, que a gente ministrou, e uma outra, pasmem vocês, né, que o seu Nelson foi responsável por trazer os conhecimentos da produção do BTC. Quem é seu Nelson? Seu Nelson é um dos trabalhadores que operou há 20 anos atrás na construção da Escola Nacional Floresta Fernandes. Ou seja, quando se lançou aquela semente lá atrás,
agora a gente vê esses frutos, né? A gente chega aqui nesse assentamento aqui em Macaé e tem um daqueles trabalhadores que pertenceu a uma das brigadas, né, e que pôde agora replicar esse saber aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui é só algumas imagens trazendo um pouco da memória dessas oficinas, né? Não só de canteiro, mas também de desenho, né? A gente sempre tentando fazer com que a gente consiga uma comunicação franqueada, né, por suportes que não são aqueles alienantes e alienáveis, mas sim que possam ter uma franca comunicação. E uma outra experiência que é a ocupação Solano Trindade, que fica no município de Duque de Caxias, que contou com um projeto de um grupo que é o Grupo Catálise, né, que o nosso escritório fez parte, que é justamente uma possibilidade dentro dessas insurgências frente à atual ausência, né, de políticas públicas de provisionamento habitacional, que pegou alguns projetos dentro de universidade, outros projetos de editais que estavam aí na praça, e a gente conseguiu fazer trabalhos de formação, conseguimos comprar uma prensa, né, para fazer bloco de terra comprimido, produziu um monte de bloco, e aí agora eles aproveitaram um galpão que existe dentro da ocupação deles e estão fazendo aí 12 unidades habitacionais com esses tijolinhos. Isso daqui é o estado atual lá dos trabalhos. Bom, fazendo um pouco dessa descrição, obviamente, e eu já tinha anunciado para os colegas do Papo Terra que a gente fez um esquenta aqui ontem, né, tentando traçar o que a gente poderia trazer como contribuição. Eu não pretendo, com essa fala aqui, varrer todo o campo responsável, né, por fazer essa retomada, né? Então, quando eu cito ali aqueles trabalhos dos anos 70, né, essa história, né, de ter alguns trabalhos que acontecem, então, tanto provocados por alguns arquitetos, né, muito espalhados por aí, como eu mostrei aqui, desde Acácio Gil Borsoi até o grupo, né, que trabalhou no projeto Favelas ali da USP, e depois disso, né, a composição dessa associação do ABC Terra, com aquela porção de gente que eu citei os nomes, eu tenho certeza que eu deixei de falar um monte de gente. Eu deixo aqui alguns questionamentos, né, que são, então, de 2021. Bom, primeiro, sobre o mercado. Como eu falei, tem aqui alguns grupos, e eu estou mostrando aqui um canteiro do escritório Taipau, né, que eu comentei, que são esses amigos, que desenvolvem aqui um trabalho e que tem uma produção muito grande de arquitetura e construção com terra. Todavia, tudo que a gente está vendo aqui, olha só, essas formas eles desenharam e montaram. Esse misturador de terra que a gente está olhando com uma foto aqui aérea, eles desenvolveram e construíram, e eu sei que eles penaram para isso, porque as argamassadeiras que a gente tem, elas estão preparadas para misturar argamassa e não terra, né? Aquele triturador que eu mostrei na obra da Casa de Campinas, né, aquela que era projeto do professor Silvio, e que tinha, né, o canteiro com o professor Maxim, o triturador de terra foi desenvolvido, né, ali por algumas mãos, mas majoritariamente foi ali pensado pelo próprio encarregado, né, o Cezão. Outras máquinas, né, como eu falei, o próprio compactador de terra também foi desenvolvido ali pelo SMAR, e outras pessoas, né, com a ajuda do professor Gernot Mink, se não me engano. Veja só, tudo isso que a gente está mostrando são coisas que tem que ser, uma espécie de alta costura que tem que ser desenvolvido em cada obra, né? Ou seja, a gente, para desenvolver uma escala, né, a gente teria que pensar como é que hoje no Brasil poderia acontecer esse desenvolvimento, quem estaria interessado, né, em desenvolver ferramentas, insumos e tudo mais, né? Uma outra que é a própria academia,
né, como inserir na academia. Isso aqui são algumas disciplinas que a gente tem, né? Isso aqui é uma disciplina que eu tinha na UFRJ, que chamava Arquitetura e Construção com Terra. Então, tinha uma disciplina optativa que, no laboratório, a gente desenvolvia aqui técnicas, ensaios laboratoriais, mas também protótipos, né, com os alunos e com as alunas. Na Santa Úrsula também eu tenho um ateliê que se chama Ateliê Terra, que a gente desenvolve, né, uma disciplina aí sim, curricular de 8 tempos, que a gente desenvolve, então, projetos e também prototipagem com os alunos e as alunas para mexer com terra. Todavia, experiências essas que também são ainda muito iniciais e que também não estão totalmente difundidas. Não é toda a escola que a gente consegue ter isso, porque eu acho que ainda não é colocado como uma premissa dos cursos de arquitetura e urbanismo ter esse domínio dessa técnica da arquitetura e da construção com terra. E, para além disso, né, eu acho que o canteiro também tem que ser uma política revisada dentro desses currículos. E, finalmente, mas não menos importante, como pensar as políticas públicas, né? Porque, assim, não só o provisionamento habitacional em si, mas o próprio desenvolvimento da técnica poderia ser subsidiado, né, por políticas públicas. Veja, a gente tem políticas públicas, por exemplo, que subsidiam a produção, né, o cultivo do bambu, né? A gente tem outras, né? O turismo é super fomentado pelo governo. Por que não um fomento para essa produção da arquitetura de terra? E mais do que isso, pensar esse fomento dessa tecnologia na perspectiva de se produzir casa, já que a nossa realidade brasileira, diferente de outros países, né, nos quais a plástica está sendo pesquisada no seu limite para a gente poder chegar no máximo da excelência, aqui a gente ainda tem um problema mais grave, que é o provisionamento habitacional, um grande déficit habitacional, e também um problema de divisão social do trabalho dentro dos canteiros, que tudo isso pode ser revisado, né? E a terra pode ser um viés para se rever essa democratização das forças envolvidas dentro dos canteiros de obra, já que a terra em si, né, é um material que dificilmente vai ser capturado pelo capital, porque ele não tem como ser capturado, porque o cimento ele é capturado pelo capital porque ele precisa ser extraído numa jazida, levado num alto forno, moído, ensacado, etc. E precisa de um arsenal de coisas. Para você ser dono de meio de produção na produção de cimento, você precisa ter dinheiro na ordem de centenas de milhão. Para você ser um produtor de terra, você não precisa, porque a terra está aí e você pega a terra e processa ela no próprio local, sem correr o risco de que esse insumo seja capturado. E se ele não consegue ser capturado, obviamente, a gente foge do esquema hegemônico de distribuição e de divisão social do trabalho, possibilitando outras naturezas de trabalho, como a gente tem visto em grupos interessantíssimos que estão experimentando outras formas de trabalhar com terra, Brasil afora, né? Lembrando que existe também um esforço agora de alguns grupos, né, de termos, né, a normativa que facilita financiamentos na arquitetura e construção com terra, como, por exemplo, a tão novinha norma de Adobe, né, que foi aprovada em janeiro de 2020, e a taipa de pilão, que está sendo desenvolvida agora, deve ficar pronta daqui a pouquinho, para a gente poder utilizá-la como forma de viabilizar essas políticas públicas. Bom, eu coloquei aqui essas questões, obviamente, no sentido de provocar, mas eu acho que essa provocação vai vir de outros modos, né, a partir agora dessa conversa com os colegas.
mais uma vez, super obrigado, gente, pelo convite. Estou aqui agora para poder continuar o papo. Vamos lá. Bom, depois dessa fala, né, dessa experiência fantástica do Minto, eu queria fazer uma propaganda e também uma pergunta para o Minto, né? A propaganda no sentido do lançamento, no final desse ano, do número especial da revista do programa de pós-graduação da São Judas, que chama Arquiurbe, onde haverá um artigo escrito por mim, pelo Minto e pela Natália Lelis, né, que chama A Terra como Arquitetura na Construção de Possibilidades. E aí, o assunto do artigo é basicamente sobre o preconceito, né, em relação à Terra, que na verdade não é exatamente um preconceito que veio do nada, mas uma política contra a Terra, né, pelo que o artigo chama de arquitetura da polícia. Bom, frente a isso, Minto, como é que você vê as possibilidades para a Terra hoje, principalmente no campo da academia? A sua experiência na academia, você podia falar um pouquinho sobre isso? Poderia, claro. Olha, eu acho que, veja, eu tentei aqui, de modo, obviamente, singelo, né? São anos e anos de investimento dessas pessoas, né? Mas eu tentei montar aqui uma perspectiva, né? De uma predisposição que eu percebo lá nesse começo dos anos 90, de dar esse empurrãozinho, né? Então, alguns profissionais que tinham dentro da sua prática esse conhecimento precisavam mostrar que essa técnica existia, né? Época essa, como eu disse, que a gente ainda estava nas fraldas, mas que então essas arquitetas, esses arquitetos, né, que vêm antes da gente, têm essa motivação de fazer esse importante papel dessa difusão, né? Não só com a construção da ABC Terra, mas mesmo antes dela, a difusão dessas possibilidades. Veja, nós estamos falando de um momento que eu me lembro muito bem. Eu levei um susto quando eu descobri que dava para construir com terra que não precisava de cimento, por exemplo. Eu falei, uai, mas existe isso e há tanto tempo, e por que a gente não sabe disso, né? E o que eu chamo de agente? Eu que era, na época, senso comum, já que eu era um recém-ingresso, eu tinha acabado de chegar na faculdade, eu olhava com o meu olhar de senso comum para isso e sequer conhecia a existência desse campo de saber, né? E veja, hoje em dia, pelo que a gente confere por aí, dentro desse campo, que seria o campo leigo, já há esse conhecimento. Então, a gente já deu um passo gigantesco, né? Se você senta hoje, né, no boteco, né, e tem pessoas de outras áreas ali, e começa a conversar, e você solta um termo, arquitetura de terra ou taipa de pilão, você não vê mais caras de estranhamento. Então, essa centelha lançada nesses anos 90, eu acho que tiveram um resultado espetacular nesse sentido, porque hoje a gente tem essa tranquilidade de saber que, pelo menos, há o reconhecimento. Não só o reconhecimento no sentido de saber que existe, mas também de confiar, saber que funciona, existe e funciona. Isso é importantíssimo, porque nada poderia ser estabelecido caso isso não acontecesse. Bom, porém, existe, tudo tem algum risco, né, Cláudio? Eu acho que o risco que a gente corre é justamente ter que enfrentar forças que vão se opor ao estabelecimento de algo que realmente, e eu estou afirmando aqui, que realmente pode funcionar dentro dessa natureza da autonomização, né?
algo que pode funcionar dentro dessa natureza emancipatória do trabalho, da distribuição do trabalho e, né, da obtenção de insumos. Obviamente, eu estou falando de algo que entra em contradição quando nós vamos falar, como eu já disse aqui, em algo que tem uma grande economia, essa economia maior, né, algo que a gente pode estabelecer como uma maneira ampla de se fazer, aí sim requer outro tipo de organização do trabalho, mas que não exclui a possibilidade de autogestionária. Porém, a provocação, na minha leitura, alguns lugares são os lugares dessa insurgência, dessas possibilidades de se trabalhar numa produção democrática de uma arquitetura. Uma delas, eu acho que, assim, eu não quero incorrer numa obviedade aqui, né? Mas assim, o Harvey, Lefebvre, um monte de gente já falou disso, é a pauta do dia, que um dos lugares está vindo da própria rua, né? Está vindo dessas manifestações populares, né? Que se mostram hoje capazes de trazer essa organização autogestionária como uma viabilidade da reprodução da vida em condições diferentes daquelas numa condição de opressão. Então, esses movimentos insurgentes, todos eles, para mim, representam uma possibilidade. E a outra, obviamente, é a academia, mas temos que pensar numa academia livre, né? Num local livre e num local também saudável do ponto de vista econômico e financeiro. Então, assim, dentro das universidades, é possível, sim, se desenvolver no ensino, na pesquisa e na extensão, possibilidades de trabalhar junto, né? Por exemplo, na nossa experiência aqui, tanto na Santa Úrsula, atualmente, que a gente tem a disciplina do Ateliê Terra, que a gente trabalha, então, aqui na comunidade do Morro Azul, vizinho da universidade, fazendo trabalhos de extensão numa parceria que já tem 3 anos, com diversos trabalhos já executados, né? Não só na extensão, mas na pesquisa também. Ou então, na UERJ, onde eu também dou aula, que a gente tem lá uma disciplina de projeto, que nós estamos trabalhando numa parceria com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? O Menelemê, lá de Duque de Caxias, participando também, então, como parceiro, e também a UFRJ. Assim, eu acho que são exemplos, né, de possibilidades da gente ir construindo canais insurgentes para que a gente possa semear possibilidades outras de trocas e de construções para poder enfrentar esse problema, como você falou, né, dessa arquitetura da polícia, que é aquela que fica policiando, né, para manter um status quo e muitas vezes marginalizando através dos seus instrumentos de construção simbólica, né, algo que seja contra-hegemônico, né? Então, por isso eu acredito tanto nessas experiências, e por isso eu acredito tanto nos canteiros experimentais, nessa necessária aliança entre a universidade e todos os movimentos que estão operando em prol dessas transformações, para que a gente possa, então, caminhar para uma perspectiva aí de justiça, né? Essa é uma visão minha, né? Assim, obviamente. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, por favor. Ou quiser falar, se posicionar. Tá dando para me ouvir? Boa tarde. Eu estou pelo celular, então não vou conseguir ser visto. O Fernando e pessoal, prazer, viu? Espero encontrá-los em algum dia num canteiro ao vivo.
para aprender na mão na massa mesmo. A questão que eu queria colocar em duas direções. Uma em relação à condução do trabalho dentro desse canteiro de obras, do ponto de vista do trabalhador. Como é que vocês entendem que os trabalhadores, o taipeiro, como que vocês entendem que ele percebe as etapas do processo de execução? Tipo assim, a escavação, a compactação, em termos mesmo do peso, do volume de trabalho, né? Como que vocês veem a percepção dos trabalhadores, assim? Os relatos, né? Estou pensando nesses termos. E outra em relação às etapas de construção. Então, estou pensando na escavação, né? Como que é, aí pensando mesmo na técnica, que quando você começa a trabalhar com terra, você encontra outros elementos ali no processo, pedras, por exemplo. E aí, como que é lidar com isso? Existe a possibilidade de incorporar pedras? Como é que é isso, assim? Retira-se a pedra e deixa em algum ponto? Eu estou pensando mesmo nessa sequência de trabalho aí. Onde fica, como que lida com a terra para não gerar processos erosivos no entorno da obra, sabe? Essa movimentação de terra, esse corte, essa escolha da terra. Então, são essas duas questões. Obrigado, prazer. Bom, posso responder, Cláudio? Ó, Denismar, legal, tua pergunta, ela merece uma resposta de umas 3 horas, né? Assim, porque falar sobre esses processos produtivos é bastante complexo. Mas primeiro, vamos tocar numa questão importante que você falou aí, que é dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Olha, eu vejo a terra como possibilidade, né, de trocas interessantes. Agora, o que vai trazer, né, uma boa organização do trabalho a partir, na perspectiva, então, dessas pessoas, né, que colaboram no canteiro, é a própria gestão desse canteiro. E aí tem formas muito diversas, né? Existem obras na qual se reproduz a própria lógica que tá dada, né, como hegemônica. Existem outros que são canteiros que funcionam de modo autogestionário. Então, você tem a gestão do canteiro feita pelos próprios trabalhadores, e daí a gente tem uma realidade talvez um pouco diferente, não só na distribuição do trabalho, mas também na distribuição dos ganhos desse trabalho. Então, assim, depende muito da organização do trabalho. Todavia, uma coisa interessante da gente pegar na tua pergunta os esforços, né? Porque, assim, dá para ficar bem cansado fazendo isso, se a gente tiver equipamentos muito rudimentares para fazer esse trabalho. Então, assim, hoje em dia, né? Então, ali, como que a gente trabalha? Ali nesse lugar, no Araticum, né? Obviamente, a terra ela não fica ali sendo peneirada numa peneira. A gente tem um triturador, né, de solo que ajuda a triturar a terra. O compactador é um compactador pneumático, né, que funciona acoplado a um compressor e que, então, ele é conduzido, né, por essa pessoa, né, esse profissional, então, que trabalha na forma, fazendo a compactação do solo, né? A montagem e desmontagem dos moldes geralmente requerem algum conhecimento, né, de carpintaria, de construção. Então, assim, existe não só ferramentas apropriadas, né, para poder rever essas condições, então, de esforço do trabalho e até mesmo, né, os desgastes que isso pode incorrer, caso sejam feitos de maneira inapropriada, e, então, a divisão social desse trabalho. Agora, as etapas, realmente, aí, Denismar, eu acho que a gente precisa de 1 hora para bater papo. A gente pode até ver de mandar aqui alguns outros vídeos no qual dá para ver todo esse processo como funciona, né? Mas, grosso modo,
a extração da terra ela já faz parte do projeto. Como extrair a terra, né? Como configurar os taludes resultantes dessa extração dessa terra. Muitas vezes também acaba sendo extraído terra para fazer algum espelho d'água, alguma coisa. Então, obviamente, a extração desse solo faz parte já do trabalho, a gestão, né, do transporte dessa terra também. A maneira, então, como é pensado o solo, você falou de pedrisco, né, ou seixo, ou mesmo pedra, tudo isso é pensado antes, porque para se fazer arquitetura com terra é preciso se conhecer a característica do solo local. Você não pega a terra e já sai construindo de qualquer maneira, né? A gente precisa pegar esse solo e entender o que está acontecendo ali. Se tem mais areia, mais silt, mais argila, entender, né, essa relação entre as proporções entre esses grãos e conseguir, então, um resultado. Várias pessoas utilizam, sim, os cascalhos, né? O nosso solo é um solo muito intemperizado, então o nosso solo não tem tanto cascalho assim. Mas em lugares, né, cujo solo é menos desgastado, as pessoas utilizam também esses cascalhos, que eles classificam, inclusive, como sendo o esqueleto da própria terra, mas isso no caso da taipa de pilão, né? Quando você vai fazer outras técnicas, né, como, por exemplo, o pau a pique ou o adobe, é retirado isso num sistema, então, de peneira. Peneira que pode ser peneira manual ou também a peneira mecânica. Como eu disse, a gente tem triturador de solo, que tritura esse solo, entregando o solo mais azeitado ali para a gente, né, na sua forma, então, de composição dos grãos. Esse, a gente tem um que a gente comprou, mas dá, como eu falei, né, em algumas outras experiências, a gente contou né, com essa engenharia, né, de alguns construtores que produziram no próprio canteiro essa ferramenta, né? Então, assim, existe uma organização desse trabalho para diminuir os sacrifícios, né? Existe um saber fazer aí do manejo de todo esse solo, desde a extração, né? Até lidar com algum resíduo, alguma sobra, que pode ser um pouco de terra ou um pouco de cascalho que foi retirado da mistura. Tudo isso faz parte do processo e, obviamente, assim, não é né? São inúmeras técnicas, né? São mais de 15 técnicas diferentes para trabalhar com terra, né? Terra ensacada, terra cortada, terra empilhada, taipa de pilão, adobe, pau a pique, né? O cobre. Tem um monte de técnicas, cada uma delas vai ter aí um modo muito próprio de operar e que acaba incorrendo num tipo muito específico de canteiro. Tá bom? Não sei se deu para responder. A Júlia levantou a mão e, pessoal, a gente já passou do nosso limite de tempo, então, depois da fala dela, a gente já podia ir encerrando. Oi, vou ser rápido, então, vou ser breve. Não, minha pergunta era... Bem, prazer, meu nome é Júlia, sou arquiteta, trabalho com o João na UPAM. Eu tenho algumas dúvidas em relação a técnicas mesmo. Por exemplo, o quão ousado você consegue ser com taipa de pilão, por exemplo, fazer ângulos fechados é possível, mesmo que arredondados? E qual a carga que, em média, né, um painel de taipa de pilão aguenta, assim, né, tipo, estruturalmente? Ótimo. Olha, vou começar pela mais fácil, vou do fim para o começo, tá bom, Júlia? Veja, a capacidade de carga do painel aqui de taipa de pilão que a gente trabalha é de aproximadamente 2 MPa. Né? Então, assim, para quem não conhece essa grandeza, está aqui conversando com a gente, 2 MPa é aproximadamente 20 kg-força por centímetro quadrado. Né? Uma carga que, se a gente for, então, aplicar, né, pensar, fizer a continha aí, né?
qualquer painel aí de 1 metro por 30 centímetros, você já tem ali aproximadamente 3.000 centímetros quadrados. Então, a gente consegue até que carregar bastante, né, essas paredes, como você viu, inclusive, nas imagens aqui de alguns exemplos. Assim, temos já alguns exemplos, mesmo aqui na América Latina, né, temos aí predinho de 5 andares, né, o próprio a Taipau fez uma obra aí para o Gui Pauliello, né, com uma laje super pesada, né, em cima de umas paredes de garagem, toda ela apoiada sobre a taipa de pilão. Então, assim, essa carga ela acaba sendo muitas vezes suficiente, pensando na própria natureza do painel portante, tá certo? Bom, a primeira pergunta eu vou também dar parâmetro. É o seguinte: esse painel ele tem uma resistência boa, né, de 2 MPa à compressão. A resistência à tração é muito baixa. Então, a gente não vai ficar fazendo essa parede ser solicitada na tração, né? Por exemplo, eu vou fazer uma viga, né, metálica com 2 metros de balanço e pôr uma taipa de pilão em cima, né? Primeiro que é isso, você está pondo um painel portante, né, estrutural em cima de um balanço, assim, obviamente esse balanço vai ter uma certa flecha, né, por mínima que seja, mesmo dentro de norma, que pode refletir ali no painel de maneira indesejada, ou seja, pode até ter uma fissura, né? A gente costuma também adotar um critério, não sei se você chegou a ver nas fotos, que a gente às vezes põe uma juntinha, né, algumas juntinhas de encontro, que é a cada 3,5, cada 3,5 metros, para poder servir como um ponto, né, de alívio das tensões internas ali do material. Respeitando isso, aí a ousadia é do desenho, né? Veja, eu mostrei aqui uma escultura da Elisa Bracher ali no Museu da Casa Brasileira, mas ela fez uma outra aqui no Rio de Janeiro, que ali nós fizemos uma parede que ela realmente ela tinha uma inclinação negativa ali, que na hora de fazer a somatória de cargas, a gente vê que não deslocava o centro de gravidade, funcionou. Então, assim, muitas vezes a ousadia vem do desenho, né? Assim, as paredes curvas você já viu aí, né? Agora, obviamente, uma parede inclinada, você colocou em ângulo, não sei se é isso que você quer dizer, uma parede inclinada que a gente tem, né, no cálculo final, a resultante aí, né, do centro de gravidade fora da base, é algo que a gente não vai conseguir dar conta, como o concreto armado, por exemplo, dá, porque ele tem uma capacidade de absorver essa resultante de giro ou fletor ou qualquer coisa nas suas estruturas internas metálicas, né? O que não acontece na taipa, que até segunda ordem, né, não funciona muito bem armada. Eu digo até segunda ordem porque tem um pessoal, né, que já está experimentando, né, colocar um vergalhãozinho para fazer, por exemplo, assim, uma verga de janela de terra armado e tem funcionado, né, verga de 1,5 metro, um pouco mais. Eu nunca fiz, mas tem amigos que experimentaram, né, e me mandaram. O Rodrigo, lá da Austrália, me mandou foto, amigo do Lee, que está aqui, me mandou foto, poxa, funcionou super bem, então está engatinhando, mas até segunda ordem a gente não arma a terra, né? Porque nosso professor Pascal Odile, lá da faculdade, que era um belga, ele dava um exemplo assim, falava, olha, para ferro dentro de taipa funciona igual linha, quando você quer cortar o bolo para pôr recheio, sabe, que você passa uma linha e estica, é mais ou menos parecido, porque a resistência ao risco, né? Na terra ela tem esse problema, né? O ferro cortaria a taipa ao invés de trabalhar junto, né? O professor Iopanã gosta de dar esse exemplo, ele fala assim, concreto armado é igual café com leite, né? Você não dissocia o concreto e o aço, ele é uma coisa única. Na terra, não, né? Na terra seria água e óleo, né? O ferro com a terra. Tirando isso, Júlia, a ousadia é a ousadia do desenho, você viu, né? A gente fez, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, né, esse espaço da Deca ali, uma taipa, né, curvona. A gente já fizemos aqui ousadias, né? Esse painel de 6 metros que nós estamos fazendo lá em Conservatória, que tinha aqui na foto,
com a antena, né, inclinada lá em cima para receber uma cobertura. Não sei se respondeu. Muito obrigada. Imagina. Bom, estamos com 39 pessoas assistindo, participando, né, nesse Papo Terra, e vamos encerrar, né? Eu queria agradecer ao Fernando Minto, agradecer a presença de todos e todas, e um agradecimento especial ao professor Silvio Savaia, que foi o nosso primeiro Papo Terra. Então, muito obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Minto. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Minto. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.